frente, Deus, nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, nesta nação falida com conceitos. 22h15. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Glória ao teu nome, Jesus. Uma videira foi plantada para guiar muitos ao céu. Logo crescerão seus ramos, pois foi regada pelas mãos de Deus. E os ramos foram longe, 2 décadas crescendo, muitas vidas Deus está salvando, muitas almas está restaurando. Isso é milagre, é restauração. Lutando pela unidade e pregando santidade. Os enfermos Deus está curando, os perdidos está libertando. Isso é milagre, é restauração. Vamos vencendo pela fé e pela graça, levando para
viva, erguendo a bandeira da santificação, vivendo muitos milagres pelo poder da oração. Deus faz milagres, Deus faz, Deus faz milagres, Deus faz. E os salmos foram longe, 2 décadas crescendo, muitas vidas Deus está salvando, muitas almas está restaurando. Isso é milagre, é restauração. Lutando pela unidade e pegando santidade. Os enfermos Deus está curando, os perdidos está libertando. Isso é milagre, é restauração. Vamos vencendo pela fé e pela graça, levando para as nações a palavra viva, erguendo a bandeira da santificação, vivendo muitos milagres pelo poder da oração. Vamos vencendo pela fé e pela graça, levando para as nações a palavra viva, erguendo a bandeira da santificação, vivendo muitos milagres pelo poder da oração. Deus faz milagres, Deus faz, Deus faz milagres, Deus faz. Deus fez milagres, Deus faz, Deus fez. Ele vai fazer milagres, Deus vai fazer. E hoje aqui Jesus vai curar. e hoje aqui Jesus vai transformar. Deus fez milagres, Deus faz milagres, Deus faz, Deus fez vai fazer milagres, Deus vai fazer. E hoje aqui Jesus vai libertar. E hoje aqui sua família Deus vai salvar. Deus fez milagres, Deus faz. Deus fez milagres, Deus faz. E hoje aqui o seu povo alegrar. E hoje aqui Jesus vai renovar. Receba. e hoje aqui maravilhas Deus vai fazer. E hoje aqui Hoje aqui tem milagre, mas é pra quem crê. e hoje aqui E hoje aqui
Ele vai restaurar. E hoje aqui Ele vai te transformar. E hoje aqui Ele vai batizar. E hoje aqui sua vida vai transformar. E hoje aqui esta enfermidade vai sarar, vai sarar, vai sarar. E hoje aqui toda angústia cairá. E hoje aqui Essa tristeza sairá. E hoje aqui Em nome de Jesus. E hoje aqui Deus fez milagres, Deus faz. Deus fez. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando aqui mais uma programação da Superintendência da Juventude do Ministério Restauração. Nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. Como superintendente da nossa juventude, nós temos o pastor Adriano Licidoni. Aleluia. Como diretor de comunicação, nós temos o pastor Rudinaldo. E estamos aqui, né, irmão Nicolas, aqui do meu lado está a irmã Samara. Nós somos lá da sede diária Vila Gaúcha. E hoje aqui queremos compartilhar um pouquinho, né, desse tema que é a parte 2, onde o tema é Jovens vos chamei. Onde na parte 1 a gente já abordou coisas que Deus colocou no nosso coração, segundo a sua palavra, e que foi uma revelação tremenda, né, irmã Samara? Que exigiu uma parte 2 desse momento. Aleluia. É verdade, porque quando nós falamos sobre chamado, é o que nos move, irmão Nicolas. É verdade. E isso é muito importante para a vida do jovem. Nós, em algum momento da nossa caminhada, nós nos perguntamos, qual é o nosso chamado? Para que eu vim ao mundo? Né? A gente procura entender o que nos trouxe a vida, que sentido nós estamos vivendo, para quê, né? Quando a gente é pequeno, a gente tem vários sonhos, né? A gente sonha em várias coisas, em ser, quando crescer. Mas quando chega na adolescência, a gente começa a se perguntar, mas o que eu vou ser? O que eu quero realmente ser? Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquele outro. Advogado, médico, né? Sempre... E daí a gente começa a criar um pouco mais de expectativa naquilo que a gente quer ser. E nós, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e para a Palavra de Deus, nós compreendemos que Deus ele tem um chamado para a nossa vida. E que o chamado é muito mais profundo para nós, né? E não é uma coisa, vamos dizer assim, simples. Não, é uma coisa muito linda, né, irmão Nicolas? Sim. Nós vemos aqui também, irmãos, que é uma coisa tão tremenda que nós precisamos de duas partes, né? Porque em uma só é um assunto tão complexo que em uma parte só não foi suficiente para a gente conseguir trazer tudo aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração. Quando a gente é criança, por exemplo, a gente coloca, né, aquele sentimento de que você é advogado, médico. Mas se a gente está na presença de Deus, sendo um jovem, um adolescente, a gente também começa a colocar algumas crenças em nosso coração, né? Por exemplo, eu quero ser um cantor, um pregador. Tem alguns que olham para, aquele é minha referência, eu quero cantar como aquele irmão. E aí assim ele já vai visando o ministério, né? Mas para cada um Deus tem um chamado específico. Exatamente. Né? E eu vejo que o chamado, o que é um chamado, né?
Jovem, será que tu já parou para pensar? O que é um chamado? Ou o que o Senhor te chamou? Será que, quem sabe, você entrou nessa live e ainda não tem convicção do teu chamado? Ou você não sabe ainda o que é um chamado? Um chamado é uma vocação ou uma orientação. É quando nós sentimos que algo ou alguém está nos chamando para seguirmos um caminho. O chamado nós dividimos em duas partes. Tem o chamado, que é o chamado de Deus para todos, lá em João, capítulo 13, verso de número 16, que fala: porque Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós falamos um pouco na live passada sobre esse chamado, que é o chamado que Deus chama todos para a graça, não olhando para nossa aparência, não olhando para que nós estamos distante do Senhor, mas Ele chama a todos porque Deus, Ele quer trazer de volta a nós a essência, a viver o chamado de fato, porque nós só encontramos verdadeiro propósito da nossa existência, de viver de verdade, é em Cristo Jesus, porque Ele nos criou, irmão Nicolas, e Ele sabe e conhece muito melhor nós do que nós mesmos. É uma coisa interessante, né? Que esse chamado, que a gente abordou bastante sobre esse chamado a todos, eu acho que foi uma tecla bem abordada na primeira parte, onde nós vimos que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Não faz. Imagina, ele já chama entregando algo para aquela pessoa. Né? Ele conhece desde a formação, desde massa informe ali, e ali, irmã Samara, ele já tinha um chamado para aquela pessoa. Exatamente. Agora basta nós tomarmos a posição de aceitar esse chamado ou não, que também é algo muito importante. Exatamente, porque Deus, ele nos chama para essa graça, para conhecermos a Ele, para conhecermos a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Depois mais a gente vai estar se aprofundando em questão a isso, que é muito lindo. Aleluia. E só que cabe a nós aceitarmos esse chamado de Deus, né? Deus não obriga ninguém, Deus não vai obrigar o jovem a seguir o caminho dele, mas Deus vai instruindo nós com muito amor, muito carinho. Então, jovem, o primeiro chamado de Deus para nossas vidas é nós nos relacionarmos com Ele, é nós voltarmos a termos uma intimidade com Deus, porque só tendo um relacionamento, uma intimidade com Deus é que nós compreendemos a vontade dEle na nossa vida, e nós não vivemos como o mundo vive, né? Uma diferença, imagina Deus tão grande, né? Nós que tínhamos que estar correndo muitas das vezes para Ele, mas verdade, Ele tão grande, Ele olha para nós, não, eu tenho um chamado para ti vir para perto de mim. Né? Tipo, eu te chamo, porque esse chamado universal é nada mais, nada menos que Deus chamando a pessoa a voltar, ficar perto dele. Né? Adão, por exemplo, tinha esse contato, né? E perdeu-se ali no jardim essa proximidade de fato, né? Perdeu aquela intimidade, e agora Deus, ele chama de novo a ter uma intimidade. Então o chamado universal para todos é que conheçam essa graça de Deus, que voltem a ter essa proximidade com Deus. Mas existe também algo mais específico que isso, né, irmã Samara? Exatamente, o chamado individual para as nossas vidas. Quando a gente aceita o chamado universal pela graça, né, somos salvos, Deus, ele começa a trabalhar no nosso interior. Ele nos chama, ele fala de diversas formas conosco, e principalmente pela sua palavra. Nós vemos lá no versículo-chave, né, na nossa base, versículo-chave, né, que nós usamos, lá em Jeremias, capítulo 1, e verso de número 6 até o 8, né, que nos diz assim: então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas que sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quando eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor as suas mãos e tocou-me na boca e me disse, o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Que lindo, né? Meu Deus. Além de dar o chamado, Deus diz que vai prover a condição de realizar aquele chamado. Exatamente. Porque o maior medo dele era como iriam
reagir segundo aquela posição, iam reagir segundo aquele menino, aquele jovem, bem dizer, né? Trazendo algo da parte de Deus, mas Deus diz assim, olha, não te preocupe, eu tenho um chamado contigo e o que eu vou fazer na tua vida, eu vou te capacitar. Então essa parte individual começa Deus trabalhando no na nosso estrutura coração, e no na coração. nossa vida, revelando aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E o que Deus ele também coloca no nosso coração é que nós conseguimos, com Cristo nós conseguimos. E a gente vê nesse chamado, ele era um jovem olhando para sua capacidade, né, ali. Muitas vezes a gente se sente incapaz do chamado, da obra de Deus na nossa vida, mas Deus diz para nós que nós precisamos confiar nele. Imagina, é que eu fico crendo, irmã Samara, né, naquele momento Deus apresentando, digamos que um plano gigantíssimo para ele ali, gigantesco, gigante. Daí ele olha para aquela situação, não, mas espera aí, deixa eu raciocinar isso aqui, eu sou assim, eu não sei falar. Aí começa a debater, o chamado de Deus começa a debater com a realidade do jovem. Daquele jovem ali. E muitas vezes, jovem que está escutando, isso acontece hoje. Onde o chamado de Deus começa a debater com a tua realidade e tu começa a se questionar se realmente Deus tem te chamado. Realmente, e é um conflito, né, que interno, a gente... né, uma coisa tipo, a gente não tá acreditando no chamado de Deus porque a gente olha para as nossas capacidades e realmente vê, eu não sou capaz. E realmente o jovem, ele enfrenta muito isso, ele olha às vezes a estrutura que ele ainda não tem, que ele não criou, não firmou, mas Deus, ele, quando a gente começa a olhar para Deus e a buscar a vontade de Deus, Deus ele sempre vai fazer com que nós confiamos nele. Porque não é por mérito nosso, mas é porque ele faz a nossa vida, né, irmão Nicolas? E quando o apóstolo Paulo, ele também fala, né, que o poder de Deus se aperfeiçoava nas suas fraquezas. Imagina. E eu vejo, assim, que o jovem, tu pode estar se sentindo incapaz de cumprir o chamado de Deus para sua vida. Quem sabe, eu não sei se amar ainda muito bem, usar a Bíblia, falar do amor de Deus com tanta convicção, só que são coisas que Deus vai desenvolvendo ao longo da caminhada, da trajetória com Cristo. A gente vai aprendendo, porque ninguém nasce sabendo de tudo. E é vivendo um relacionamento com Deus, é fazendo a vontade dele, né, irmão Nicolas, que a gente vai se desenvolver. Tipo, até Jesus, ele teve um momento ali da sua juventude, né, que querendo ou não, ele sempre estava na volta daqueles que estavam ensinando. Então, até diante de um chamado de Deus, né, por mais que Deus chame, entregue e capacite, também, irmã Samara, tem que haver um esforço de buscar, né, de acordo com aquilo que Deus chamou a pessoa. Porque às vezes a gente debate tanto com a nossa realidade, irmã Samara, por exemplo, mas eu não sei pregar. Mas também a gente não volta a ler a Bíblia. Ou não volta a tentar. Então isso vai só dando corda ao pensamento de que o chamado de Deus está errado, ou não é para nós. Por exemplo, se alguém que Deus usou para entregar a profecia, para falar sobre o que Deus tinha, o que a pessoa vai dizer, irmã Samara? Que aquela pessoa errou, que aquele profeta errou. Mas será mesmo que Deus errou quando te chamou? Será que ele errou nessa escolha? Será que Deus, ele erra nas suas escolhas? Eu creio 100% que não, irmã Samara. Quando Deus chama um jovem, chama alguém, ele já tem algo preparado. Mas nós temos que aceitar. Acho que o primeiro lugar é dizer, Senhor, eis-me aqui. Em vez de, Senhor, eu não sou capaz, a gente troca por Senhor, eis-me aqui. Aí eu creio que as coisas começam a acontecer. E a gente colocar diante de Deus também, né, Nicolas, as nossas fraquezas. É uma coisa muito importante, porque Deus, ele vai nos dando força e nos capacitando. E dizendo, não, eu tô contigo, jovem. E quem sabe, jovem, tu que tá aqui, nesta live, nesse programa, quem sabe você tem orado a Deus, pedido força para cumprir o teu chamado, o Senhor está contigo. E Deus, ele vai te capacitando para cumprir esse chamado. E o nosso chamado vai muito mais além do que estar num púlpito, vai muito mais além do que estar cantando. É uma vida de adoração ao Senhor. A palavra de Deus também nos fala que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. E quando nós falamos, né, irmão Nicolas, na primeira live sobre chamado, a gente falamos que esse chamado que Deus nos chama é muito
mais profundo, né? Porque a nossa vida tem que ser um testemunho. E jovem, Deus às vezes nos coloca no meio dessas dificuldades, no meio desses problemas, dessas lutas, porque através dela Deus ele vai trabalhando na nossa vida. Quantos irmãos, irmãs nós vemos assim com experiências vividas, né? Que através do momento, daquilo que eles viveram, Deus estava preparando eles para coisas maiores e melhores. E Deus, ele faz isso. Todo o processo, tudo que nós passamos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu e uma amiga minha estavam conversando, é porque muitas vezes nós negligenciamos o chamado de Deus para as nossas vidas. Por que será, jovem? Já parou para pensar por que muitas vezes a gente negligencia? A gente já entende porque muitas vezes a gente se sente incapaz. Mas também se a gente conhecesse o chamado de Deus, há coisas que às vezes não desceu ao nosso coração ainda. São as coisas que às vezes Deus tem preparado para nós. Se nós soubesse o que Deus tem preparado para a nossa vida, de fato, nós não íamos escolher outras coisas. Porque nós teríamos a convicção de que Deus tem preparado melhor para as nossas vidas. Mas quando a gente não busca entender, a palavra de Deus também nos fala, jovem, que muitas vezes, eu recebo isso para mim, nós erramos porque nós não conhecemos a palavra de Deus. E eu vejo que muitas das vezes o jovem, nós erramos, e você está aqui buscando, querendo entender um pouco mais sobre o chamado, né? E é isso que nós queremos trazer. Nós muitas vezes erramos porque às vezes a gente não conhece a vontade de Deus. Mas, Samara, eu estava refletindo em algo aqui. Quando a gente negligencia o chamado de Deus, às vezes a gente está vivendo o chamado de Deus. Né? A gente está vivendo aquilo que chamou. Só que tem uma coisa, irmã Samara, que desceu ao meu coração agora. Às vezes o chamado de Deus te leva ao deserto. E essa parte do deserto, irmã Samara, que é muitas vezes onde nós se confundimos se realmente somos chamados. Talvez tem jovens que negligenciam antes de entrar de fato no chamado, mas talvez acontece também de quando está no deserto, onde o deserto seria o preparo de Deus e o fortalecimento de Deus na vida daquela pessoa, para que se cumpra de fato com força o chamado de Deus naquela pessoa. Quando Jesus é levado ao deserto, né, quando ele passa aquele período, ele vence a provação, ali, quem sabe, imagina, o Espírito de Deus leva Jesus. Então, uma pessoa que tem um chamado, às vezes pode passar por certas provações para que seja fortalecido e faça segundo a vontade de Deus. E isso, às vezes, pode confundir o nosso pensamento, porque, às vezes, o deserto pode parecer que é o lugar para nós morrermos. Mas, na verdade, é o lugar que Deus quer nos dar uma estrutura para vivermos aquilo que Ele tem nos chamado. Lembramos que a provação é onde Deus permite nós passarmos por situações complicadas, às vezes difíceis, mas tudo Deus tem um propósito. E lembrando que a tentação é muitas vezes Satanás nos chamando, né, para pecar, porque Deus ele não tenta ninguém, né? Mas sim o diabo. Então nós enfrentamos algumas provações porque através dela nós somos aperfeiçoados por Cristo, né? Nós vemos que Abraão, quando Deus ele chamou Abraão, quando Deus pediu que Abraão desse o seu filho, foi ali um momento de provação para Abraão, né? E Abraão ele confiou em Deus. Então nós vemos que às vezes não é fácil a gente entender a vontade de Deus. Eu reconheço isso como jovem. Às vezes a gente tem algumas decisões imaturas, às vezes a gente faz alguma escolha não tão, vamos dizer assim, que não é da vontade de Deus. Mas Deus, ele vai nos mostrando e nos dando oportunidade para que nós voltamos. Mas para isso nós precisamos estar sensível à voz de Deus, né? Há uma questão muito grande, né? Igual aconteceu ali com Jonas. A questão dele, ele já estava vivendo o chamado, né? Ele já estava exercendo, só que de repente ele foge do chamado. Aí Deus, não, olha, tu tem que voltar. Isso chegou a acontecer comigo quando eu fui embora para outra cidade. E aí Deus começou a falar comigo, não, tu tem que voltar.
E aí eu tive que voltar. Graças a Deus pela oportunidade de voltar. Então, às vezes, a gente pode estar tomando rumos que nos afastam do chamado de Deus. Mas o Espírito de Deus, ele fala conosco, nos dando a oportunidade de voltar ao centro da sua vontade. Então, não sei qual é a situação, irmã Samara, desse jovem que está vendo a live. Se ele é o jovem que não conhece o chamado de Deus na vida dele, se ele é o jovem que está vivendo, se ele é o jovem que está confuso. Mas eu sei de uma coisa, hoje aqui você vai ter algo para a sua vida. Uma resposta, você vai sair daqui dessa live. Só aproveitando a oportunidade, hoje nós temos uma participação especial, né, irmã Samara? Né? Daqui a pouquinho. Então, compartilhe a live, deixe o seu like. Nós não podemos esquecer disso, que é muito importante. Nos ajude a divulgar, porque depois você vai ver uma experiência fantástica. Vou deixar quando ela vir aqui, quando as pessoas virem aqui para falar, mas olha, é algo incrível que Deus fez, que Deus faz, e como é o chamado na vida de uma pessoa. Então, fique aí até o final dessa live, que Deus tem coisa boa para nós, tem coisa boa chegando. Ô, Samara, vamos seguir o script. Irmão Nicolas, Vamos lá. uma pergunta para descontrair. Será que quando Deus nos chama, não exige de nós um esforço? Total. Porque aquela parte dentro de nós, né, de dar desculpas, nós precisamos se esforçar para vencer. Então, o chamado de Deus, ele exige muito mais um esforço da nossa parte para alcançar o que Deus tem para nós. Já é um favor que Deus está nos entregando e nos chamar. Mas, como a gente comentou, nós precisamos se esforçar para exercer aquilo que Deus tem para a nossa vida. Não adianta eu ser chamado, né? Não adianta eu ter um projeto de Deus na minha vida, mas eu me manter todos os dias, irmã Samara, no mesmo lugar. Aí Deus fala para mim, faz isso, e eu me mantenho da mesma forma. O que está acontecendo na minha vida? Deus, ele respeita o ser humano, né? Então, o que acontece? O meu chamado, ele está sendo atrasado. O projeto de Deus está se atrasando na minha vida. Então, irmã Samara, há um esforço da nossa parte em buscar essa revelação de Deus e buscar mais de Deus. Porque se nós... Porque o que acontece? Eu tenho um chamado de Deus, tá, ok. No tempo certo vai acontecer. Mas daí, como eu falei, né, a pessoa não vai ler a Bíblia. Mas daí Deus chamou ela para outro lugar. Digamos que Deus foi específico, eu vou te levar para tal lugar. Mas aí nunca se esforçou para aprender um idioma, para ver o que é, como é a cultura daquele lugar, como é. Então, quando Deus tem um chamado, o esforço é muito maior da nossa parte. E, irmãos, é um favor Deus ter um chamado com nós, é graça. Né? Ele já nos chamou para aproximar, só de estar perto dele já era o suficiente. Agora, ser instrumento dele é algo que demonstra um amor muito grande, muito grande. Ser instrumento de Deus é algo que é tremendo. E eu vejo assim que Deus, ele é tão cuidadoso conosco, né? Porque os não dele para nossa vida são um cuidado dele para nós. E como o irmão Nicolas falou, a renúncia, ela é muito importante, irmãos, para as nossas vidas, porque as escolhas são também, a gente renuncia a alguma coisa para fazer alguma escolha. Então, quando nós escolhemos a vontade de Deus, exige de nós um esforço, assim como se nós escolhesse outra coisa, exigiria de nós um esforço. E eu vejo assim que por exemplo, para ser professora. É um esforção. Não é fácil. Toca essa tecla, né? Porque Samara, futura professora aí, né? Se Deus quiser. E aí, ela não vai simplesmente... Eu quero ser professora, eu falando que é professora, mas se tu não estudar, fácil, tu não se formar... É muita coisa, né? Mas graças a Deus ela já é uma professora por chamado de Deus, tá, irmãos? Ela é uma bênção de Deus lá na nossa sede diária. Amém, glória a Deus. Não, tem que explicar, né, Marcela? Existem 2 tipos, né? Sim, mas pro mundo a gente se esforça para aquela vocação. E isso às vezes que a gente tem que analisar, irmã Samara, que pro mundo a gente se esforça para alcançar um objetivo. Né? Seja para a faculdade, seja para o trabalho, para aquilo que nós almejamos. Então, irmã Samara, será que nós não temos que nos esforçar mesmo para alcançar aquilo que Deus tem para nós? Temos, Deus vai colocando isso no nosso coração, né?
a gente vê na palavra de Deus jovens que se esforçaram tanto para guardar a palavra de Deus no coração, guardar os mandamentos de Deus, para não pecar contra ele. Nós vemos esses jovens e eles saíram como vitoriosos em suas vidas. Não significa que para nós sermos uma bênção, ser vitorioso em áreas da nossa vida, significa que nós temos que descumprir os princípios da palavra de Deus. Não, nós precisamos cumprir ele. E Deus, ele vai colocando esse desejo quando nós buscamos amar ele de todo o coração. E eu vejo assim que quando a gente entende esse chamado para intimidade com Deus, irmão Nicolas, o jovem, a gente vê que Deus, ele vai alinhando as coisas perfeitamente na nossa vida. E ainda tudo que se nós, encaixa, né, moça Marta? E ainda que seja dificultoso, porque às vezes a gente tem falha em nós, que precisa ser mudado. Sim, jovem, nós somos imperfeitos e a cada dia mais que nós se aproximamos de Cristo, mais nós vemos essas imperfeições e mais Deus nos molda. Então nós entendemos, jovens, através de tudo isso, que Deus, ele tem te chamado, apesar das tuas falhas, apesar da tua luta, da sua dificuldade, ele coloca a sua palavra no seu coração, mas cabe nós aceitarmos esse chamado, aceitarmos renunciar muitas vezes, porque as nossas escolhas também são feitas de renúncia. E assim como a gente vê que um ponto muito necessário que eu ia abordar também antes o tempo vai correndo, né? Muito rápido, né, moça Marta? Nós precisamos conversar com Deus, né? Orar. Eu creio assim, eu acho que o principal de alguém que tem um chamado é saber exatamente quem o chamou. Exatamente. E a gente ter a certeza, né, moça Marta? Ter a certeza de quem o chamou. E cada dia tem jovens às vezes que a gente demora um pouco para entender assim o chamado de Deus. Eu, Samara, entendo que Deus, ele me chamou, mas que assim, eu tenho que ser, entende? Ser o quê? Serva dele, entende? Serva de em todas Deus. as áreas. Eu sei que não sou perfeita, mas eu tenho que ser, eu tenho que refletir Cristo. É isso que Deus me chama. E eu encontrei propósito através do ensino. E eu sei que ele tem um propósito muito lindo pra minha vida, pra dentro de mim. Por mais que seja, eu tô escolhendo algo que vai me ajudar, na parte acadêmica, né, que se fala, né? Vai me ajudar na parte acadêmica, mas eu vejo que isso daqui também pode me ensinar, me ajudar também nas coisas de Deus. Não, e eu creio, agora um parêntese, né, que essa é uma área que hoje está confundindo muitas crianças que têm o chamado de Deus. Por isso que eu acho importante, a minha opinião pessoal, ter professores que têm o chamado de Deus. Que compreende, né, que vai muito mais além de que tu apenas só passar, informação, né? Eu vejo, assim, que é o amor. O amor cativa as pessoas. Se a gente demonstra o amor, as pessoas... O mundo hoje em dia, realmente, assim, é uma coisa muito aparência, sabe? Parece que não existe aquela essência que a gente só encontra em Deus. Mas, Samara, agora eu estava refletindo nisso tudo e eu creio que quando nós se entregamos, existe uma entrega já. E essa entrega, ela é uma entrega que é no secreto. Né? A entrega para Deus é no secreto. Então, às vezes, você até não consegue orar na igreja. Né? Tá lá, não consegue entender muitas vezes. Mas experimenta orar no teu quarto. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Tenho certeza. Porque às vezes a gente começa a se confundir algumas coisas. Aí Deus só quer nos levar no secreto. E é lá no secreto onde Deus cuida. Né? Eu creio que foi no momento de intimidade ali de Jeremias que Deus falou com ele. Foi um momento onde estavam os dois. Sabe? E ele, imagina, irmã Samara, se nós temos algumas experiências com Deus, mas imagina ouvir Deus falar, né? Falar, audível, a gente escutar Deus falar, né? Eu tenho um chamado contigo. Isso é tremendo. Eu creio que... A gente vê que Deus chamou Samuel assim, desse jeito, né? Mas uma coisa interessante é que ele estava servindo. Ele, né? É que Deus compreendia que aquele jovem não conhecia ainda a voz do Senhor, né? Aleluia. Glória a Deus. É muito lindo. E aquele jovem estava servindo. Tu começa a explorar os chamados de Deus, são coisas que são muito grandes, e tu vê o amor de Deus, né? E tu vê a paciência que Deus teve com o moço para ele entender que era Deus que estava o chamando. Quando a gente entende o chamado, a gente vive com propósito.
E quando a gente vive com propósito, a gente vive tendo a convicção e a certeza. Eu vivo com uma convicção, eu vivo para algo, para fazer algo, entende? A pessoa não vive, tipo assim, tipo, no mundo, assim, sem ter uma convicção, sem viver para algo. Quando a gente vive o chamado, a gente vive com propósito. Isso é a coisa mais linda que tem, é nós podemos compreender o propósito de Deus. Aleluia. Mas Samara, será que a nossa convidada, será que ela compreendeu o chamado de Deus na vida dela? Pois é, será que essa irmã compreendeu esse Será chamado? que ela viveu alguma coisa? Será que ela teve experiências? Olha, eu tô curioso, eu não hein, sei. Samara? Será? Eu quero ver esse momento. Eu quero ouvir. E diz, irmã Samara, que tem até um fundo do baú aí. Sério? Será que os irmãos vão gostar? Eu não sei, fique atento no que vem por aí. Se eu fosse você, eu compartilhava essa live, pelo amor de Deus. Imagina assim, tem experiências na nossa vida que são únicas, irmãos. Você vai ver coisas aqui de que talvez você nem fazia ideia de como eram. E coisas que eu creio que assim... É impactante. Impactante, tremendo. E a gente vê o que Deus fez. Mas, para nós estarmos aqui, irmã Samara... Teve jovens lá atrás que tiveram que aceitar o chamado de Deus. É verdade. Para você estar aí, lá atrás, alguém teve que plantar a semente, alguém teve que aceitar. O próprio pastor Humberto Schmidt, nosso pastor presidente, lá atrás, quando jovem, ele teve que aceitar o chamado de Deus. Então é por isso que você está aqui, porque anteriormente alguém aceitou o chamado de Deus. E eu vou dizer uma coisa... Com o seu chamado, outras pessoas seguirão futuramente. Porque você pode ser o futuro pastor, pode ser o futuro missionário, o futuro pregador que vai pregar para alguém e Deus vai salvar essa alma e depois ela vai estar lá pregando para alguém. Então o chamado de Deus na tua vida não pode se atrasar. Corra para Deus, para a intimidade com Deus, para Ele te mostrar por onde começar e como começar. Diz que tem uma plenitude do chamado de Deus, é isso, irmã Samara? Sim, com certeza. Tá com a Bíblia aberta? Abre... Hebreus, isto? Não, 2 Pedro. 2 Pedro, vamos lá. 1:10. Vivermos na plenitude o chamado de Deus. Como viver? 1:10, 2 Pedro diz assim... Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Meu Deus. Exatamente. Então, cada vez mais nós temos que firmar os nossos pés e também crescermos espiritualmente, né? Fazendo isso, buscando compreender a vontade de Deus, buscando viver um relacionamento com Deus, buscando a vontade de Deus. Tem até uma palavra que nos diz como pode jovem manter-se puro o seu caminho, observando a palavra de Deus. Então, como num sistema, né, que às vezes é contrário à palavra de Deus, nós conseguimos permanecer firmados, firme em Deus, nós firmando os nossos pés e guardando no nosso coração a palavra de Deus para nós não pegarmos contra ele. Então, para nós vivermos na plenitude, nós temos que buscar a cada dia mais nos fortalecer, nos firmar em Cristo Jesus. Mas, Samara, eu creio que os espectadores aí, eles estão esperando, eles devem estar se perguntando nesse momento. Acho que também as horas estão se passando muito rápido. Talvez terá uma parte 3. Mas Deus sabe de todas as coisas. O bom é que o assunto está sendo bem elaborado. Se você quiser deixar um versículo, algum testemunho aí, vai agregar muito aqui também. Quem sabe a sua experiência que você deixar no seu comentário, alguém irá ler, irmã Samara, e pode se identificar com aquilo, pode motivar essa pessoa a prosseguir. Mas, então, nós devemos se jogar à vontade de Deus. Então, conversarmos com Deus, não deixar que os medos nos dominem, né? A palavra de Deus diz que o jovem é forte, porque a palavra de Deus está em nós. Crer na palavra de Deus, nós precisamos incessantemente confiar naquilo que o Senhor tem falado a nós. Conversar com pessoas espirituais, ter aquele momento de estudo bíblico da palavra de Deus. Esses tempos eu estava
estudando a palavra de Deus com a minha amiga Dani, e a gente começou a estudar várias coisas assim da palavra de Deus, e a gente vê que a gente vai crescendo espiritualmente. Então é muito importante ter pessoas espirituais, né, que nos ajudem. Tem várias pessoas que nos ajudam, né? Então andar com pessoas espirituais é muito importante, não é, irmão Nicolas? É, totalmente. Que nos ajude a olhar o que a palavra Nos de Deus aproximam nos diz. de Deus e também do nosso Exatamente. chamado. Às vezes uma má companhia pode te afastar do projeto de Deus, né? Em 1 Coríntios, eu estava com isso no meu coração, no capítulo de número 1 e o versículo de número 26, diz assim: Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Aí tem um porquê: para que nenhuma carne se glorie perante ele. Ou seja, Nada para tudo nossa glória. não é para nós, tudo que temos é para Deus. E também no capítulo de número 2 e no versículo de número 12 diz assim: Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ou seja, ele nos chama, nos entrega algo tão precioso para que nós possamos seguir fazendo aquilo que ele nos chamou. E nos chama para ganharmos alma, né? Exatamente. Mas, Samara, as horas estão voando. Vamos chamar Vamos, irmão vamos. Anderson, irmã Ariane, vão louvar aqui. E logo após... Eu não vou apresentar, eu vou deixar quando sair a thumb, vocês vão ver quem é. Mas é conhecida de muita gente, né, irmã Samara? Vai ser uma benção. Vai ser uma benção. Que Deus abençoe, juventude. Fique aí, compartilhe essa live. Aproveite para compartilhar, deixar seu like. E que Deus possa falar com você nessas experiências que ele tem nesse momento. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. 23h02. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração. Glória a Deus, cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um que está assistindo essa programação e te convidamos para louvar juntamente conosco nessa noite. Apesar feridas, apesar das decepções, Deus te chamou, Deus te chamou. Apesar do passado, apesar das desilusões, Deus te chamou, Deus te chamou. Deixa Deus te usar para curar, deixa Deus te usar para salvar.
enquanto Deus te usa, Deus cuida de tudo que te faz chorar. Deixa Deus te usar para curar. Deixa Deus te usar para salvar. E enquanto Deus te usa, Ele cuida de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, Deus te chamou. Deus te chamou. Apesar do passado, apesar das desilusões, Deus te chamou. Deus te chamou. Deixa Deus te usar para curar. Deixa Deus te usar para salvar. E enquanto Deus te usa, Deus cuida de tudo que te faz chorar. Deixa Deus te usar para curar. Deixa Deus te usar para salvar. E enquanto Deus te usa, Deus cuida de tudo que te faz chorar. Deus não te deu espírito de temor, mas de ousadia. E onde Deus mandar, tu irá. Onde Deus te colocar, tu ficará. E Deus te encherá. E Deus te encherá. E Deus te encherá. Vai em paz. Deixa Deus te usar para curar. Deixa Deus te usar para salvar. E enquanto Deus te usa, Deus cuida de tudo que te faz chorar. Deixa Deus te usar. Aleluia. Glória a Deus. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Paz do Senhor, agora retornamos com a nossa convidada especial, amém, a irmã Viviane, que já tem bastante experiência aí na caminhada cristã conosco. Você que está aí, continue juntamente conosco, tenha certeza que vai edificar a vida de vocês. Porque quem tem experiência, né, irmã Viviane, é outra coisa. Amém. E a gente tem muita coisa para aprender, nós jovens, né, com pessoas que já tiveram uma longa caminhada. Irmã Viviane, quando você se sentiu chamada, tu demorou assim para entender o chamado de Deus para tua vida? Bom, primeiramente, né, paz do Senhor, juventude, geração eleita que mora no meu coração.
Olha, a sua irmã Samara, olha a educação dela, né? Falando pessoa experiente, né? Eu gostei, ela não citou a idade, ela falou, eu uma pessoa experiente, eu já gostei disso, estou gostando dessa entrevista. Glória a Deus, aleluia. Então, irmã Viviane, quando você se sentiu chamada, assim, por Deus, ou sentiu que algo estava te chamando? Irmã Samara, que pergunta maravilhosa. A minha conversão, eu me converti quando eu era uma criança, com 7 anos de idade, Deus me chamou. Ah, que bênção. Com 7 anos de idade. Tu sentiu aquele chamado lá dentro, aquela chama? Não entendia, porque era uma criança, né? Como é que uma criança vai entender? No início, quando eu e a minha irmã, a Cristiane, também bem conhecida, né? Quando nós fomos chamadas, a minha irmã que morava no interior, a Marisa, veio de fora, e daí nós começamos a assistir os cultos. E quando nós íamos nos cultos, irmã Samara, lá na antiga Beira Rio, agora os irmãos mais antigos aí vão se lembrar bem da antiga Beira Rio, que tinha no antigo ministério. Daí nós íamos assistir os cultos lá com o pastor Alfredo. Pastor Alfredo Mendes. E no início nós não entendíamos nada. Quando a gente via aquela choradeira, aquela gritaiada, as pessoas... A gente não entendia. Eu e a minha irmã, nós íamos para a rua e começávamos a rir. Mas assim, dava uma crise de riso em nós, porque nós não entendíamos ainda nada, não tinha tido nenhuma experiência com Deus. Mas um dia o Espírito Santo nos pegou. E desde aquele dia que o Espírito Santo nos pegou, nunca mais ele nos largou. Então, faz muitos anos, eu me batizei com 13 anos de idade, mas eu conheci a Jesus com 7 anos de idade. Irmã Viviane, mas tipo assim, nessa trajetória tua, tu começou a frequentar com a tua irmã, então? Quando começou a... Isso, uma das gêmeas, né? Tem a Marisa e a Marido também, que é bem conhecida. E então ela morava antes no interior, ela não morava junto conosco. Daí aprove Deus de trazer ela novamente para a nossa casa. E foi ela. Foi um instrumento de ela e meu outro irmão também que moravam lá, foram os instrumentos para nos levar para a igreja. Mas, tipo assim, quando tu começou daí na tua casa, como é que era? Ah, irmã Samara, meus pais não eram crentes. Teus pais não eram crentes? Não eram crentes. E tinha uma certa dificuldade deles entenderem o chamado de Deus para a nossa vida. Tanto que quando, às vezes, assim, eu e a minha irmã aprontávamos, né? Que nós éramos crianças, e o meu pai dizia assim, vocês brigaram? Então tá, vocês vão ficar 1 mês sem ir na igreja. Para aquelas meninas que começavam a dar risada, não entendiam nada. E depois, quando o Espírito Santo pegou aquelas meninas, que a gente ia para casa chorando. Nós íamos carregadas para casa. A gente congregou no início uma igrejinha pequenininha, caindo aos pedaços. Era uma igrejinha de madeira simples, lá no meio da vila. E nós íamos para casa chorando. E os meus pais não entendiam isso. Mas o que fazem para essas meninas lá, que elas vêm para casa chorando desse jeito? Mas graças a Deus que o Espírito Santo ele nos chamou. E eu pude viver esse chamado, e depois, mais futuramente para frente, meus pais puderam entender tanto que daí eles nos liberaram para se batizar. Glória a Deus, irmã Viviane. Então nós vemos que foi Deus tocando na vida de vocês. Já lá pequenas. Já tão pequena, porque... E ao mesmo tempo para te ver, né? Às vezes a criança lá não está entendendo muito bem, mas Deus vai tocando aos pouquinhos no coração, né? É bem assim. Às vezes a gente não dá muito crédito para uma criança, mas a criança está ali, mesmo que às vezes está no culto, a criança está despercebida, mas o importante é estar na presença de Deus. E um dia o Espírito Santo nos pegou, tanto que eu fui batizada com o Espírito Santo quando eu tinha 8 anos de idade. E quais são os obstáculos assim que tu enfrentou, assim, que para ti foi difícil, assim, para ti começar a viver o chamado de Deus para tua vida? Quais são eles, assim, que tu gostaria de dividir para os jovens, para nós, né? São tantos obstáculos, né, juventude, que muitas vezes nos atrapalham de viver o chamado de Deus. Mas uma das coisas que eu vejo como muito obstáculo é a renúncia. Uma das principais coisas nós temos que, quem é chamado, se não viver uma vida de renúncia, ele não consegue viver o chamado, irmã Samara. E eu louvo a Deus que eu consegui viver esse chamado na minha vida, mas no início não foi fácil. Não é fácil até os dias de hoje. Mesmo eu não trabalhando mais com jovens, né? Pois trabalhei muito tempo. Eu e meu esposo trabalhamos com a juventude ali da Vila Gaúcha. Ficamos 8 anos com a juventude ali da Vila Gaúcha. E eu como regente dos jovens ali do Centro-Sul,
Fiquei também há mais ou menos, acho que uns 5, 6 anos como regente ali. Então, assim, não é muito fácil a gente cumprir o chamado. Tem obstáculos, sim, para a gente cumprir esse chamado, porque quem quer cumprir um chamado realmente de Deus na vida tem que ter uma renúncia. E o que essas renúncias, irmã Samara, tu sabe me dizer? Ó, eu dando uma de entrevistadora aqui, né? Ela que está me entrevistando, eu estou perguntando para ela. Mas, às vezes, o que acontece, irmã Samara? A gente que é chamado, às vezes nós temos que renunciar tantas coisas. Por exemplo, às vezes quando está toda a família ali reunida, e o chamado de Deus, aqui tem que Deus tem um propósito, tem um plano, está onde, muitas vezes? Não está naquele churrasquinho ali da família, às vezes não está naquele aniversário, não está naquela festa, está onde? Está num retiro, está numa vigília, está numa consagração, está no ensaio. Então, tu acha, irmã Vivi, que pro jovem, ele... Não, claro que não, esses momentos às vezes tem que ter, né, particularmente. Mas Sim. Tu acha que é necessário nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar para que nós possamos viver esse chamado de Deus? Sem buscar o reino de Deus em primeiro lugar, não tem como viver esse chamado, irmã Samara. Então é uma renúncia que às vezes a gente vai ter que fazer e às vezes vai doer um pouquinho. Ai, dói. Né? Muitas vezes tu queria estar lá no meio deles, mas o chamado de Deus para te estar ali na presença dele é mais forte. Não, como tu disse, não que a gente não vamos participar, não vamos excluir a nossa família disso. Mas o chamado de Deus, o que é um chamado? Quando nós somos chamados para servir. Então, servir a quem? Ao nosso Deus, servir ao nosso pastor, servir ao nosso líder, servir à juventude. Glória a Deus. Então, um dos grandes obstáculos que realmente eu também, Samara, reconheço é a renúncia. Nós vivemos diariamente renunciando. Cada dia o jovem ele tem que renunciar às vezes à sua vontade, porque a gente sabe que a vontade de Deus é melhor, né, irmã Vivi? Sempre é boa, perfeita e agradável. E através de tudo isso que a senhora viveu, renunciou, quanto valeu a pena, né? Casada, firme nos caminhos do Senhor, lançou a semente em vários corações, em várias vidas, né? Então se espalharam por aí, porque a irmã Vivi, ela, além de trabalhar com as crianças, além de trabalhar com as crianças, trabalha ainda, né? Já trabalhou com a juventude, já trabalhou com a União Feminina. Trabalha ainda com a União Feminina. Trabalha ainda com a União Feminina. Com adolescentes também. Com adolescentes também. Então, tipo assim, tu já tem um vasto conhecimento ali, né? Vasta experiência, assim, de lidar com as pessoas, né? Irmã Samara, eu nunca imaginava que, quando Deus me chamou, que viriam tantas oportunidades de eu servir a Ele, através do chamado. Porque no início a gente se questiona com Deus, mas será realmente, Senhor, que eu estou preparada para esse chamado? E veio chegando tudo assim em minhas mãos. E eu sempre tive no meu coração de nunca negar o chamado de Deus. Por mais que a gente passe por dificuldades, por lutas, mas eu nunca disse não. Tudo que veio nas minhas mãos, com alegria para o Senhor, eu sempre procurei fazer. E como tu disse aí, não sou velha, viu, gente? Não sou. É que eu comecei muito cedo na obra de Deus. As pessoas às vezes não entendem errado. Eu comecei como professora da escola bíblica dominical. Quantos anos, filho? Olha só, o meu chamado para a escola bíblica, que na realidade a professora era minha irmã Cristiane e eu auxiliava ela. Mas nós começamos mais ou menos com... Eu tinha mais ou menos meus 13, 14 anos. E nós saímos lá pelo meio da vila lá buscar as crianças. Ali já começou meu chamado com as crianças também. Pra te ver, né, que bênção, que isso é algo muito importante, né, a gente ter essa vontade de buscar, de fazer, né, irmã Vivi? Isso, e começou cedo na minha vida. Então, assim, é nada de falar de idade. Eu tava dizendo aqui pra Samara, falei nos bastidores, olha, não vim aqui pra entregar a idade de ninguém, né, longe de nós. Daqui a pouco, né? Vai ter olha, vai ter umas coisas aí que quem for bom de cálculo aí vai acertar algumas coisas. Vamos, né? fazer responder as perguntas correndo, porque o tempo tá correndo. Tá muito rápido. Então, a irmã teve dúvida. Pode falar, senhora, não tem problema. Então, a senhora teve dúvidas e medos, né, irmã Vivi? Sim, como a irmã está dizendo, o tempo é corrido, assim, se eu fosse contar as experiências aqui, daria parte 3, 4, 5, 6 horas, acho que a gente iria a parte 20.
porque o chamado de Deus é muito grande, realmente, né? Eu entendo o chamado de Deus para a minha vida, mas tem momentos, assim, de medo. O próprio Jesus teve medo, se sentiu sozinho, por que nós, simples mortais, não vamos ter? E teve momentos, sim, da minha chamada, que eu perguntei, meu Deus, realmente isso, o Senhor me chamou, eu estou no lugar certo mesmo, Senhor, é isso que tu tens para a minha vida? Teve momentos de dúvidas, teve momentos de choro, de experiências tremendas que muitas vezes a gente nunca imaginava que ia passar e um dia tive que passar para hoje poder estar testemunhando o quanto nosso Deus é bom. Tive medo, sim. Muitos sabem aqui que eu tive um sério problema de saúde, tive um câncer de mama, e o Senhor me sustentou e tem me sustentado até o dia de hoje. E como cumprir um chamado, irmã Samara, com um soldado ferido. Eu estava ferido no meio da batalha. Como que eu ia... E daí, quando eu ia fazer minhas sessões de quimioterapia, que eu entrava lá naquele hospital, cheio de pessoas cancerosas, cheio de pessoas em estado terminais, eu dizia para meu Deus, eu acredito que o meu tempo chegou ao fim. Porque quando uma pessoa descobre que tem uma doença mortal, qual é a primeira impressão que a pessoa pensa? O que é a primeira coisa que a pessoa pensa no seu coração, na sua mente? Eu vou morrer. Acabou para mim a chamada. Mas eu não sabia que o Senhor estava, eu vendo vocês falar aqui tão lindamente, né? Glória a Deus, estava passando por um deserto. E a minha chamada ali, o Senhor, ele estava, ele era comigo e com Deus, não era com mais ninguém, era eu e Deus ali. E às vezes eu olhava aquelas pessoas lá cancerosas e eu dizia assim, Senhor, é este o meu fim? Mas não era, porque se passaram 10 anos, agora em dezembro, dia 10 de dezembro, dia 15 de dezembro, vai fazer 10 anos que a tempestade passou e foi embora, irmã Samara. Glória a Deus. Mas, naquele meio tempo, sim, eu tive medo, mas nunca deixei de fazer a obra de Deus, não deixei. E eu pensava assim, bom, agora estou, né, em tratamento. Na época era o pastor João Carlos Jacob, era uma Laureci, disse, bom, agora eu não vou, eles vão me dar uma folga, não vão deixar mais, porque não tem como eu continuar na peleja, não, pelo contrário, daí que eles observaram em mim que eu estava como um soldado ferido, e que estava ferido na batalha, mas não vencida. Então, foi um dos anos, louvo a Deus, que mais Deus, pela sua infinita misericórdia, nos abençoou. Naquele momento ali de deserto. Naquele momento de dificuldade, né? E parando para ver como é lindo, tipo, a vida nossa cristã nos momentos difíceis. Porque Deus, ele se faz tão presente ali, né? Vive mesmo com dúvida, com medo, com incerteza. Deus, ele cuida da gente. E ele cuidou de mim. Esse testemunho é muito lindo. É o meu testemunho de vida, né? E eu louvo a Deus quando eu recebi o diagnóstico. No dia que a gente foi lá no hospital, eu estava com o Mateus, com 4 meses de idade, e a Kellen tinha 9 anos de idade. A preocupação, meu Deus, imagina na cabeça de uma mãe com uma criança com 4 meses de idade e com uma filhinha de 9 anos. Então, mas assim, ó, Deus foi sempre presente e eu nunca negligenciei o chamado dele nesse meio tempo. Sempre, por mais que muitas vezes a minha alma estava sangrando, meu coração estava chorando, às vezes eu olhava para os meus filhos, eu olhava para o meu esposo e dizia, será que no próximo ano eu vou estar aqui junto com eles? Será que... Mas aprove Deus, com a sua infinita misericórdia, numa noite que eu chorava muito, estava de joelho chorando, daí, porque a gente passa por uma depressão quando a gente recebe um diagnóstico desse. E daí, eu estava orando naquela noite, e daí quando eu vi, entrou um ser lá na minha casa. Quando a gente morava aqui ainda, né, que agora nos mudamos, e aquele era um homem, e ele andava com os passos firmes e fortes. E ele entrou, olhou assim para mim no quarto e disse, estendeu as mãos e disse, para de chorar. E aquele homem era na figura do pastor Alfredo. Desde aquele dia, aquela depressão foi embora.
Eu parei com aquele choro e eu me levantei para fazer a obra de Deus com mais intensidade, com mais alegria, porque daí a gente tem que entender que às vezes o nosso chamado é com choro, é com lágrimas, é com enfermidade também, mas Deus é vitorioso e eu louvo a Deus por tudo que Ele fez e por poder contar agora a vitória. Esse testemunho edifica as nossas vidas, né, irmã Vivi? Amém. Porque não é uma coisa simples, porque o jovem ele está numa trajetória. Quem sabe, jovem, você está lutando bastante, encontrando dificuldade, mas confie em Deus. Deus, Ele nos sustenta, Ele nos ajuda. Quem sabe você está passando por um momento angustiante, prova, quem sabe tua família não é crente, mas Deus, Ele é fiel para nos sustentar. Então, qual o conselho teu pro jovem, irmã Viviane? A gente está olhando que nosso horário está correndo, né? O conselho para os jovens é a palavra de Deus, Eclesiastes, no capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Então, lembra-te do teu Criador para Deus cumprir o chamado na tua vida. Os jovens que estão me ouvindo nessa noite, lembra do teu Criador, porque se tu não lembrar dele, não tem como cumprir o chamado, né? Amém, irmã Samara? Amém. Vamos então ao fundo do baú então. hoje. Vai ter o fundo do... O pessoal tá ansioso, né? Nós vamos passar então assim vai ser algumas fotos bem aleatórias, tá, irmãos? E alguns vídeos, daí nós vamos comentando ligeirinho assim. Amém? Olha só aí, ó. Esse aí é um que faz parte do meu chamado, que é meu esposo, né, irmãos? Que quando Deus chama um jovem, um moço, um casal, ele não chama só a moça, só o moço, não, ele chama um casal, os dois fazem parte do ministério, aí juntamente, aí é final de campanha, juntamente com aquela que era bem pequena, devia ter uns 6 anos aí, quando a gente cuidava da congregação dos jovens da Gaúcha, do tempo olha só, meu Deus, olha, eu estou entregando idades aqui nessa noite, olha só, tem jovens aí, olha só, quantos jovens... Exatamente, olha, quem for olhando aí vai achar, tem muita gente ali, o Ismael, o irmão Ricardo, o irmão Nicolas, nem sei se era nascido nessa época. Olha só, esse aí, irmãos, foi bem no iniciozinho do meu chamado para trabalhar, numa época que a gente trabalhou com jovens no antigo ministério. A irmã Ana teve louvando a Deus conosco neste trabalho, e essa foto, olha só quanto tempo atrás. Que maravilha, né, irmãs? Aí um dos primeiros retiros que nós fomos lá não tinha nem os outros prédios ainda, só tinha essa casinha aí. E quando nós fomos nesse retiro, irmã Samara, vocês nem sabem o que nós fomos abençoados, vocês nem devem saber disso. Nós comemos a sopa que o pastor Otávio fazia. Uma famosa sopa, e era maravilhosa aquela sopa. E no caso, antigamente era da Boa Vista, depois virou Vila Gaúcha, tivemos o privilégio dele fazer essa sopa para nós. Olha, isso aí é para poucos, hein? Olha só essa foto aí, irmãos, o primeiro retiro que teve, depois que teve a junção dos distritos, eu nunca tinha ido num retiro na minha vida. Esse retiro aí, meu Deus do céu. O pastor Silvio Machado era o nosso supervisor na época. Que maravilha que foi esse retiro. Aí os jovens da Gaúcha também. Um dos nossos últimos anos na Vila Gaúcha como líderes. Aí, olha só, quem faz parte do chamado também fica nos bastidores, né, irmãos? Aí meu esposo, às vezes eu estava lá regendo o coral, irmã Samara, cumprindo o meu chamado, e ele cumprindo o chamado dele lá na rua, cuidando do estacionamento. Que bênção. Também final de campanha ali na Vila Gaúcha com os jovens, pastor Alfredo ali juntamente conosco, sempre foi muito presente, né? E para encerrar, uma pessoa que me inspira muito é esse homem aí, ó. E essa foto é bem recente, foi no Dia dos Pais que eu fui dar um abraço nele. Esse aí, tu ia me fazer essa pergunta, eu pulei na frente, né? Não, mas é isso aí, deixar para esse momento mesmo. Esse aí é um servo de Deus que muito inspirou a minha caminhada, serve de exemplo até os dias de hoje. Também a minha falecida sogra também era uma mulher de Deus que muito nos carregou na oração. Mas este homem aí, ó, esse abraço aí é um abraço não só de nora, mas é um abraço de filha. O chamado é assim. E olha só, e quando a gente tem um chamado, irmão Nicolas, o chamado da gente é registrado, né? Será que dá tempo ainda dos videozinhos?
Nós vamos botar umas pérolas aqui. Uns 15 segundos. Aham. Olha só, esse aí foi um dos congressos ali no Martim Aranha, um dos primeiros congressos que eu, na época, eu era regente do coral aí. Olha só quantos irmãos aí, ó. Juventude abençoada do Centro-Sul. Congresso ali na Vila Gaúcha, no 7º encontro, no tempo que era aquela decoração bem chamativa, né? Olha só, um dos congressos lá na Vila dos Comerciários, nós louvando ao Senhor. E assim é o chamado, eu louvo a Deus por ter registrado o chamado de Deus, né, em todos esses anos. A irmã Anabel ali, a Franciele, a irmã Catherine louvando ao Senhor, a irmã Thaís também. Então, eu louvo a Deus. Exatamente. Que bênção. Geração eleita, o nosso... Amém. Pensa, então, irmã Vivi, muito obrigado por ter participado conosco e ter trazido todas essas experiências, né? Jovem, que Deus possa abençoar a tua vida, que você possa guardar no teu coração a palavra de Deus, guardar esses ensinamentos, né? Que apesar das dificuldades, Deus, ele está conosco, né, irmã Vivi? Amém. E ele nunca nos desampara. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que participaram com a gente. Então, como é? Deus na frente! Glória a Deus!